Boa noite a todos. Vocês jantaram, gente? Boa noite. Como diz minha grande amiga Paula Zamp, que já está no mundo espiritual, ela dizia que dava boa noite para o público quando ela ia cantar, e era assim, boa noite. Ela falou, Paulo, eu ouvi os desencarnados me dando boa noite, mas não vi os encarnados. Meu nome é Paulo Amaro, e é um prazer e uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Nós vamos falar de um tema que nós não podemos mais ficar nem floreando e nem romantizando, que é a depressão. Quando nós ouvimos falar sobre depressão, muitas pessoas associam a depressão como tristeza, não é? Mas não necessariamente a depressão seja apenas uma tristeza. Ela pode ser uma apatia, pode ser uma mudança de comportamento, pode ser impulsividade, pode ser agressividade. Então, são muitas coisas que podem estar envolvendo, pode ser todos esses sintomas, pode ser nenhum deles e ter apenas um sintoma. Então, depende muito, porque a depressão tem vários tipos. Temos depressão pós-parto, nós temos o transtorno de depressão maior, nós temos o transtorno de depressão sazonal e assim por diante, né? Então não tem como diagnosticar e dizer assim, ó, é esse tipo de depressão que você tem, porque nós precisamos acompanhar o paciente de perto. Eu sou psicoterapeuta e eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil também, inclusive online. E ouço muito, gente, sofrimento das pessoas por situações que muitas vezes a gente nem imagina. Por exemplo, eu tenho um paciente de 11 anos que só esse ano ele tentou se matar 18 vezes. Se eu pergunto para um paciente assim, por qual motivo você procurou ajuda psicológica? E todos, a maioria, 99% diz, por falta de vínculo afetivo. Ou é por conta da mãe, ou é por conta do pai, ou é por conta do irmão, ou é por conta do marido, ou é por conta da mulher. É tudo no vínculo familiar. É ali que muitas vezes acontece o transtorno por falta de vínculo afetivo. Antes de começar até propriamente, eu gostaria de falar para vocês que eu não sou o dono da verdade. E também é muito importante dizer que tudo que eu falar aqui, vocês não podem generalizar, né? Porque cada um reage de um jeito, tá bom? Eu gosto de associar a depressão com o luto, porque ele tem alguns vieses que estão muito próximos, né? E as pessoas me perguntam, como eu sei se eu estou ou não com depressão? Segundo Drauzio Varela, ele diz o seguinte, que se você tiver mais do que 15 dias consecutivos com o sentimento de tristeza, solidão ou apatia, enfim, todos aqueles sintomas que eu falei para vocês, é hora de procurar um médico. Porque provavelmente você já esteja entrando num processo depressivo. E aí, é muito interessante, porque aí algumas pessoas falam assim, Paulo, mas eu estou vivendo um luto. E aí, fazem mais de 6 meses que eu estou sentindo uma tristeza profunda. Sinto saudade do meu filho que morreu. E eu não consigo parar de chorar. Então eu estou com depressão? Não necessariamente. Ela pode estar vivendo o processo de luto. Porque eu não sei se vocês sabem, qualquer perda que vocês tiverem, vocês vão passar pelo processo de luto. E o luto, segundo a deusa Samu, que provavelmente já esteve com vocês, e eu aprendi muito com ela, onde ela diz que qualquer perda de um objeto significativo, de um pet, de um emprego, de um relacionamento, tudo isso é uma perda a qual você vai viver luto. E segundo a teoria, teoricamente,
os estudos dizem que se você elaborar o seu luto de forma correta, com psicoterapia, corretamente, para sair deste processo de sofrimento, em 1 ano você consegue sair do luto. Mas isso é teoricamente, porque a gente sabe que o luto não é uma matemática, né? Então pode acontecer do luto ser realmente prolongado por um tempo. Mas é importante, eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem 6 anos que ela está num luto profundo. Aí sim, ela está num processo de depressão. Passou de 1 ano, 2 anos e você não consegue melhorar, aí sim você pode estar entrando no processo de depressão por conta do luto. E aí, gente, eu comento que o que é mais triste é que quando nós precisamos de ajuda e onde nós esperamos ter ajuda, nós não temos, que é dentro de casa. Não estou generalizando, mas a maioria não encontra apoio dentro de casa. E por isso as pessoas sofrem. E muito por conta disso. Eu fiz uma jornada dessa em Cuiabá, sobre essa palestra que vocês vão ouvir hoje, e tinha uma menina durante a palestra chorando muito. E eu fiquei bastante preocupado com ela. E pensei, acabando a palestra, eu abordo ela para a gente conversar um pouco. Só que não deu tempo. A palestra acabou, ela, rapidinho ela foi embora. E aí todo mundo foi indo embora, foi comprando os livros e tal, e foi indo embora. Aí ficou um grupinho com 3, 4 pessoas. E eu falei para eles assim, eram trabalhadores da casa. Eu falei assim, tinha uma menina na plateia que estava chorando muito. Vocês conhecem ela? Ah, sim, é a nossa sobrinha. Mas viu, ela é assim mesmo, ela quer chamar atenção, ela fica se vitimizando, já tentou se matar 3 vezes, ela é assim mesmo. Aí eu pensei, o que aprenderam na minha palestra? E aí eu pedi para que eles pegassem o meu número e entregassem para ela me ligar, porque eu queria conversar com ela. E aí ela me ligou em 10 minutos depois que eu saí do centro. E ela, chorando muito, me disse, Paulo, enquanto você falava lá na frente sobre a depressão, o que podia fazer, o que não podia fazer, e os meus familiares, todos que estavam lá, balançando a cabeça, que concordando com você aquilo que era correto, nada disso eles fazem comigo. É a famosa incongruência. É onde nós aprendemos na teoria, mas na prática não existe. A nossa casa, gente, o nosso lar é a maior escola. É a nossa maior escola, é ali. Não adianta eu vir para uma casa espírita, vir aqui falar bonito, abraçar todo mundo, acolher todo mundo, e em casa eu sou um tirano, eu grito com a esposa, com o papagaio, com o periquito, com todo mundo, maltrato, desperto gatilho nas pessoas que estão em sofrimento e por aí vai. Para que eu fale alguma coisa aqui, gente, eu preciso ser exemplo. Senão, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então é algo muito sério, porque muitas vezes, gente, ao mesmo tempo que uma palavra pode levantar alguém, se você utilizar essa palavra de forma incorreta, ela pode derrubar alguém. Quer ver um exemplo? Vamos para um velório, aí no velório, lá a pessoa sofrendo, que está chorando, que acabou de perder um ente querido, aí a pessoa chega lá e fala assim para você, eu sinto muito. Não sente. Porque eu imagino que você esteja passando. Não imagina. E o pior é chegar e falar assim, você tem que ser forte, viu? Você tem que ser forte. Não, gente, eu não tenho que ser forte. Deixa eu viver o meu processo. Acabou de acontecer. Você vai falar para mim que eu tenho que ser forte? Deixa eu chorar. É o meu momento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só para contextualizar, entenda essa palavra, para contextualizar. Eu tive a honra
e a oportunidade de trabalhar 10 anos lado a lado do Chico Xavier em Uberaba. 10 anos. Para mim foi a maior experiência que eu tive na minha vida. E o que eu mais ouvia era pais que tinham perdido os filhos. Não sei se vocês sabem que a maioria que procurava o Chico era por conta disso. E aí os pais chegavam para o Chico e falavam assim: Chico, eu estou sofrendo muito, eu choro todos os dias de saudade do meu filho, mas eu tenho medo de atrapalhar a evolução dele. E o Chico, com toda a humildade, com todo aquele amor, dizia: meu filho, minha filha, suas lágrimas são bálsamos de luz para o seu filho. E por que eu não posso chorar então? Eu não estou dizendo que é para a gente chorar 24 horas todo dia e toda hora. Mas eu já ouvi, né, de pessoas que... mas você sabe, né, a gente é espírita, a gente não pode ficar chorando. Por que não? Eu acho que eu sou ser humano, eu estou na Terra ainda. Tenho coração, tenho emoção, tenho sentimento, então vou passar por tudo isso. E aí, tem uma fala do Padre Fábio de Mello, gente, eu gosto muito dele, porque as falas do Padre Fábio de Mello são falas mais ligadas à espiritualidade em si do que à religião. E ele tem uma fala fenomenal, que eu gosto muito, onde ele diz assim: a fé não nos isenta de passar pela dor. E é verdade. Né? Mas você não é médium, você não vê, você não... Então, com certeza você não tem problema de saúde, você não tem problema em casa, você não tem nada. Porque as pessoas, muitas vezes, que estão sentadas aqui, idolatram quem está aqui, achando que ele não tem problema. Até que um dia, uma pessoa do centro me procurou para fazer psicoterapia comigo. E aí ela começou a contar algumas coisas. Eu falei: olha, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso também. Ela: mentira! Mas você não é espírita, não é médium. Você passou por isso, mas você não pode passar por isso. Eu tinha uma idealização de que você era a pessoa mais perfeita do mundo. Eu disse: eu falei, se fosse assim, nem aqui eu estava mais. E nem do lado de lá eu não vou ser. Muito, muito longe de ser isso, é um grãozinho de areia. E olha lá. Então são idealizações que nós vamos fazendo e que pode nos contaminar, né? Muito bem. A diretoria da casa falou para mim que eu tenho até meia-noite para conversar com vocês hoje, tá? Até meia-noite. Bom, eu vou passar aqui para vocês rapidamente a minha formação. Eu não gosto de fazer isso, mas pelo contexto, para vocês entenderem, eu vou passar para vocês a minha formação. Eu sou pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC. Tenho uma extensão também em Neurociência pela PUC. Tenho uma certificação em Transtorno Ansioso Depressivo pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho uma certificação em Comportamento Suicida pelo Hospital Sírio-Libanês. Tenho também uma certificação em Processo de Luto pelo Hospital Sírio-Libanês. Sou psicoterapeuta, escritor, palestrante, idealizador e fundador do Instituto Paulo Amaro. Com isso eu posso falar para vocês que eu tenho muita propriedade para falar sobre depressão. Mas não é pelo ego. Não é só pela minha formação. Mas porque eu também passei pela depressão. Eu tenho a teoria científica e eu também tenho a prática. Então, quando alguém chega para mim dizendo que tem depressão, eu posso dizer: eu sei o que você está passando. Eu não sei a intensidade, eu não sei nada disso, porque eu não faço ideia. Mas eu posso te dizer que eu sei o que você está passando, porque eu também passei. E eu cheguei no fundo do poço, se é que existe fundo, porque eu fui para o abismo. Para o abismo, literalmente para o abismo. Para mim, nada mais fazia sentido. Eu tinha todo o conhecimento da doutrina espírita. Eu sabia de todas as consequências. Eu sabia de tudo. Ainda assim, eu passei pela depressão.
Algumas pessoas têm depressão por genética. O padre Fábio de Mello mesmo é um. Né? Ele tem um histórico muito grande na família dele. Na minha família não tem ninguém com depressão. Eu fui o escolhido. Eu fui o escolhido. Só que a minha vida inteira, desde os meus 13 anos, quando eu comecei a literalmente entender o mundo da mediunidade, que eu comecei a sofrer muito por conta disso, que foi a primeira vez que eu conheci o Chico. Gente, assim, para mim era tão perturbador tudo aquilo para entender, porque 13 anos você não tem conhecimento de nada. Eu ia para a escola e as manifestações aconteciam dentro da sala de aula. E eu não sabia do que estava acontecendo. Mas isso é numa outra palestra que eu conto, que chama Mediunidade com Jesus. E aí, gente, desde os meus 13 anos eu sempre ajudei o outro. Porque eu tinha uma ideação falsa que eu tinha que ajudar todo mundo, que eu não precisava. Que eu tinha que salvar todo mundo. Eu já cheguei a viajar quilômetros de carro, mais de 1000 quilômetros, ir no lugar, fazer o evangelho e voltar para trás meia hora depois. Achando que era a minha missão fazer isso. Porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, então eu tinha que fazer esses bate e volta. E aí, de tanto fazer isso, eu fiquei doente. Porque eu não olhava para dentro de mim. Eu só olhava para o outro. Não estou falando que é errado. Nós temos que aprender a ter um ponto de equilíbrio. É você olhar para você, se priorizar, mas também olhar para o outro. Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu estou me anulando? Se eu estou doente? Não tem como. Né? Então, isso tudo me trouxe um aprendizado e uma bagagem violenta. E hoje eu agradeço a Deus por eu ter passado por este processo. Porque isso me trouxe meios de eu poder socorrer e ajudar muitas outras pessoas. E dizer que a pessoa nunca está sozinha num processo desse. Porque quando nós estamos no processo de depressão, eu, por exemplo, sentia uma solidão profunda. Às vezes estava rodeada de muitas pessoas, ainda assim eu tinha sentimento de solidão. Só que era contraditório. Ao mesmo tempo que eu sentia solidão, eu queria me isolar. Eu não queria contato com ninguém. Olha que contraditório isso. Né? Mas que faz parte do processo da depressão. E tem coisas que as pessoas normalizam. Porque a minha vida inteira, todos os dias, eu sentia tristeza e solidão. Mas para mim era normal. Eu normalizei a situação. Então para mim estava tudo bem. Quando eu passei no psiquiatra, ele falou para mim que eu já tinha uma depressão crônica. Que eu nem sabia que tinha depressão. E foi só piorando depois. E quando nós falamos essa palavrinha, psiquiatra, até arrepia, né? Porque psiquiatra é para quem? Para quem? É para louco. Eu, psiquiatra, não estou louco. Por que eu vou? Psicólogo? Gastar dinheiro com psicólogo, eu converso com meu amigo. Não preciso não. Só para desabafar, eu converso com ele. Isso é um estigma, é um preconceito que nós ainda temos. Eu tenho alguns pacientes que por vezes encaminhei eles para o psiquiatra, porque precisa muitas vezes, gente. O nosso organismo, ele não dá conta. A depressão é algo muito mais forte do que você. É muito mais além, que não tem como explicar em palavras o que você sente. E você precisa entrar com uma ação farmacológica, medicamentosa, para o seu organismo ficar regulado. Para você conseguir se equilibrar. Eu continuo desequilibrado, mesmo tomando remédio. E não tenho vergonha de dizer que eu tomo remédio até hoje. Sabe por quê? Porque senão, talvez hoje eu não conseguiria estar de pé aqui, conversando com vocês. Não conseguiria, porque a depressão te derruba de um jeito que não é força de vontade. Gente, as pessoas falam assim, você está com depressão, mas só levantar um pouquinho, sai daí um pouquinho, vai fazer alguma coisa. Alguém que acabou de quebrar o pé, engessado, dá para falar a mesma coisa? Sai fazer uma caminhada? Mas por quê? Porque a dor, ela é oculta.
Você não está vendo fisicamente, mas ela é oculta. E doença oculta, segundo a ciência, dói 2 vezes mais do que uma dor física. 2 vezes mais. Então imagina a dor que é a dor emocional. E muitas pessoas não vão em busca de ajuda. Exatamente porque não quer tomar remédio, porque acha que vai viciar. E a medicação, gente, é muito importante. Hoje existe medicação moderna. Hoje, não sei se vocês sabem, mas existe uma medicação própria que tira ideações suicidas das pessoas em 2 dias. Em 2 dias. Ela bloqueia um neurotransmissor que faz ter essas ideações suicidas. A gente precisa levar as pessoas no médico. Precisa. Porque senão o índice de suicídio vai continuar aumentando. Nós não vamos conseguir mais ter o controle disso no mundo. Né? E isso, gente, não está só dentro de casa não, viu? No mundo corporativo talvez esteja até pior. Até pior. Eu estava dando essa palestra no Litoral Paulista, em São Paulo. No final, uma mãezinha veio falar comigo. E fazia 9 dias que o filho dela havia desencarnado de suicídio. E aí ele deixou uma carta, falando do motivo pelo qual ele tirou a própria vida. E foi por conta do chefe dele. Gente, é muito sério isso. É muito grave. Por vezes eu afasto o paciente da empresa porque ele não tem condições de trabalhar e a diretoria vem bufando em cima de mim porque eu fiz isso. Então eu falo para ele, então você prefere que a pessoa tire a própria vida? Dentro da sua própria máquina, porque foi onde ele contou para mim que ele vai fazer? E a sua responsabilidade em relação a isso? Então são coisas que nós temos que ter a conscientização. Porque, gente, nós que estamos passando pela dor, pelo sofrimento, seja qual for o sofrimento, nós precisamos de colo. Acolhimento. Acolhimento. Eu não quero que alguém venha com uma receita de bolo pronta para mim e fale assim: ah, viu, é isso aqui. Ah, viu, faça aquilo ali, que vai te curar, vai te melhorar. Eu não quero. Eu não quero que você fale para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Porque eu já sei. Só que eu não tenho força para isso. Então o que nós temos que fazer? É ficar ao lado da pessoa e não falar nada. A mesma coisa que vocês devem estar perguntando assim para mim: Paulo, eu vou no velório, então eu falo que só meus pêsames? Por favor, risca isso do dicionário de vocês. Você vai abraçar a pessoa e não vai falar nada. Absolutamente nada. No máximo, receba o meu amor. Acabou. Porque quanto você mais falar, mais você pode piorar. Porque, gente, é incrível quando você vai no velório de uma pessoa que é idosa, que tem seus 80, 90 anos lá, e aí chega para o familiar e fala assim: ah, mas já estava velhinho, né? Estava sofrendo, né? Descansou. Estava na hora. Estava na hora já, estava fazendo hora extra. E tem muito isso. Aí eu pergunto: o quanto isso de fato está doendo para você que está falando e para o outro que está passando pela dor? Porque não importa a idade do outro, é dor. E dor é dor. Dor não se mede. Acabou. Não se mede. Não temos como, não tem uma régua de falar assim: ah, a sua dor é maior do que a minha. Mesmo na depressão, que a pessoa está passando pela mesma dor que eu não tenho como falar que a minha é maior, a dele é menor. Porque geralmente, isso acontece com todo mundo. E eu vou confessar para vocês, gente, uma coisa agora, que eu fiz durante 40 anos na minha vida. Não faça cálculo de idade. Durante 40 anos eu fiz isso. Eu chegava para as pessoas que estavam sofrendo, juro para vocês, e falava assim, não só eu, já ouvi de outras pessoas também, falava assim, estou lá, falando, chorando, desabafando, eu dizia: olha, mas olha para o seu lado, tem pessoas que estão sofrendo mais do que você.
estão passando por isso. Não é verdade? Então, se você for pensar bem, você não tem nada. O que eu estou fazendo quando eu falo isso? Eu estou desvalidando a dor do outro. É como se a dor dele não tivesse importância. Como tipo, viu? Tem gente aí que já aconteceu um monte de coisa. A sua não é nada, não. Ou então pior, eu já fiquei num estado, numa cama, que eu não conseguia levantar. Uma pessoa que foi para minha casa, e entendo que às vezes é no sinal de querer ajudar, né? E aí chega, viu, mas levanta dessa cama. Vai fazer um exercício físico, vai para academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer não sei o quê. Eu não tinha força para escovar os dentes, eu não tinha força para tomar um banho, eu não tinha força para nada. Imagine então fazer exercício físico. Agora vamos lá. O exercício físico, gente, é muito importante para quem está passando pelo processo de saúde mental. Muito importante. Mas, para as pessoas que estão em estado funcional, quem está no estado disfuncional, que não consegue levantar da cama ainda, ela não tem condições. Eu tenho um paciente de 30 anos, que está na cama, num quarto escuro, há muitos meses, e o pai bate nele, dizendo que ele é vagabundo, que não presta para nada, que ele precisa procurar um emprego, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Aí eu pergunto para vocês, ele vai melhorar? É óbvio que não. É óbvio que não. São os gatilhos que ele está fazendo com que o filho dele afunde cada vez mais. Porque tem gente, até hoje, em pleno 2026, que acha que depressão é o quê? Frescura. Que é mimimi, que é vitimização, que é... E aí vai, falta de Deus, que é falta de enxada, falta de uma louça para lavar, e vão os adjetivos afora. Até que acontece alguma coisa, aí a pessoa, nossa, eu não imaginava. Mas também entendo, porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que aqui em Bauru nunca aconteceu, só comigo, tá? Presta atenção. Quantas vezes eu estava destroçado por dentro, estava muito mal, mas eu colocava uma máscara que estava feliz, que estava tudo bem e ia trabalhar. Aqui em Bauru não acontece isso, né? Não, né? Fiz muito isso, gente. Por muito tempo eu escondi. A gente coloca realmente essa máscara, porque a gente não quer que as pessoas saibam que você está sofrendo. Mas por quê? Por medo de julgamento. Medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar de mim. Então, olha o perigo da gente ficar fazendo isso. E aí, a gente vai, muitas vezes, trabalhar, a gente pergunta assim para a pessoa, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? A pessoa responde o quê? Tudo. Será? Será que está tudo? Por que ele não vai falar? Porque ele tem medo do que vai vir. Porque às vezes ele está com medo não só do julgamento, mas da receita de bolo pronta que vai vir para ele. E que não vai servir para ele, porque o bolo dele é diferente do dele, do dela. É assim, minha mãe dizia, ela diz na verdade ainda, que ela gosta muito de cozinhar, eu também. E aí, ela fala assim, eu falo, mãe, eu tento fazer igual, eu coloco o mesmo tempero, a mesma quantidade, mas não fica igual. Já aconteceu isso com vocês? É isso. A mesma receita pode ser a mesma, mas não é igual para todo mundo. Não tem como, né? Muito bem. Eu vou contar uma historinha para vocês, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história. Gravem tudo que eu vou falar, para vocês entenderem. Ali é a Cida. Ali, gente, sou eu tinha cabelo. Não tenho mais. Cida, uma grande amiga, uma mulher maravilhosa, uma segunda mãe. Eu tinha um amor fenomenal por essa mulher, e ela me ligava todos os dias, de domingo a domingo, para dizer que me amava.
todos os dias, sem falhar. Eu podia estar onde estivesse. E era uma quarta-feira de cinzas, a Cida me ligou para dizer que me amava. E eu estava de cama, com uma enxaqueca muito forte. E aí eu falei, Cida, eu não estou bem, estou de cama com uma enxaqueca. Ela, mas menino, o que você fez que aconteceu para você estar com enxaqueca? Eu falei, então, Cida, ontem os meus amigos me chamaram para comer um fondue de chocolate. E aí você sabe, chocolate, aquela coisa. Ela falou, mas menino, você sabe que não pode comer chocolate. Quem tem enxaqueca, a dor piora, não pode fazer isso. E bloqueou a minha linha. Telefone fixo, não sei se da época de vocês, bloqueava às vezes a linha, sabe? Você não conseguia nem desligar nem ligar. E bloqueou a minha linha. Falei, tá bom, depois eu vejo. 15 minutos depois, a filha dela me ligou. E falou assim, Paulo, estou tentando falar com a minha mãe e não estou conseguindo. Falei, mas faz 15 minutos que eu falei com sua mãe. Ela falou, mas eu preciso muito falar com ela. Dá um pulinho na casa dela e pede para ela me ligar urgente que eu preciso falar com ela. Tá bom. Peguei meu carro, eu morava perto dela e fui. Cheguei lá, comecei a chamar. Cida! 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 E nada. Eu falei, dei 2 voadoras na porta, derrubei a porta, passei pela sala, na hora que eu chego no quarto, ela havia desencarnado. Com o telefone na mão. Por isso a linha bloqueou. E eu sofri muito com a perda da Cida. Para mim foi uma perda muito significativa. Muito significativa. E aí eu fui no velório dela. E eu chorando muito ali na beira do caixão, sentindo que eu estava. Me chega um espírita de porco. Espírita de porco. E fala assim para mim, você está chorando por quê? Você não é espírita? Você não acredita que a vida continua após a morte? Por que você está chorando então? Aí eu pensei, meu Deus, olha a que ponto o ser humano chega do julgamento dentro de uma dor que eu estou passando e ainda fala. Tem coragem ainda de falar. E isso faz o quê? Me derruba. Porque muitas vezes eu acabo engolindo o choro, porque eu acho que eu não posso chorar, e fico doente por isso. Porque, entendam, gente, não estar bem, está tudo bem. A gente não tem que ser forte o tempo todo, não. Eu demorei 40 anos para aprender isso. A gente não tem que estar forte o tempo todo. Nós precisamos mostrar, sim, as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. Porque senão se torna mais difícil para você conseguir ajuda. Porque tem pessoas que precisam de ajuda, sabe que tem depressão e não vai no médico, não passa no psicólogo. Porque a evolução espírita, eu tomo passe e lá eu fico bom, não preciso ir no médico. Mas nós sabemos, segundo os estudos da doutrina, que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Né? Não podemos fazer isso, senão nós estamos negligenciando ao fazer isso. Em conjunto, gente. Fazer evangelho no lar, participar dos estudos, tudo isso é muito importante. Muito importante. Pois bem, segundo um estudo científico no Hospital Israelita Albert Einstein, eles falam que até 2035, nós estamos falando de 9 anos, que passa muito rápido. Todos nós vamos ter uma doença mental. Aí eu pergunto para vocês, e se eu não tratar agora, como é que vai ser em 2035? Nós temos que entender que muitas vezes a gente até tem, mas a gente nega a existência da doença. A gente não quer falar que tem. Não, porque eu não preciso. Está tudo bem, eu sou forte. Eu ouvi aqui nessa jornada que eu toquei, não lembro mais quem é a pessoa, ela falou para mim, eu perdi uma mãe com depressão profunda. E muitas vezes a gente acha que vai acontecer
com o nosso vizinho, mas com a gente, não. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo durante 8 anos na minha empresa. 8 anos. E eu sempre falo muito do amor, falar com as pessoas da importância do te amo, falar o porquê você ama. Não é só falar te amo, fala o porquê você ama a pessoa. E eu falava isso nas minhas palestras, e toda semana ele viajava comigo o Brasil inteiro fazendo isso. E toda palestra é a mesma coisa. E aí, ele tem uma namorada, a namorada dele ia para o Chile para viajar, ele tinha um emprego novo, ele teve que sair correndo, não deu tempo de se despedir, e ele pensou, 4 dias no Chile, vai voltar rapidinho, tá tudo bem, e ela foi, e ele ficou para trabalhar. Só que ela não voltou, porque ela se matou lá. Aí, ele me mandou um áudio, chorando muito e falando, Paulo, durante 8 anos eu ouço você falar a mesma coisa, que é para dizer que ama, o porquê ama, e eu não tive a oportunidade de fazer isso com ela. Então percebe? A famosa incongruência é a teoria versus a prática. E aí vocês têm uma tarefa hoje, que ao sair daqui, vocês vão na casa de vocês, ou por mensagem, ou por voz, ou por ligação, como quiserem. Vocês vão escolher uma pessoa e vão falar para ela que ama mesmo, não é para dizer, eu gosto, te adoro. Não, eu te amo e te amo por conta disso, disso, disso e disso. O máximo que vai acontecer é a pessoa te retornar perguntando se você bebeu. É o máximo. Mas está tudo bem, né? É o conceito dela, é o julgamento dela. Mas faça isso, porque isso é muito importante. Os meus pais, eu nunca deixei eles saberem que eu tive depressão. E escondi, né, muito tempo. Até que um dia, infelizmente, eles descobriram da pior forma. Eu estava numa live, fazendo uma palestra com um centro, tinha 300 pessoas nessa live, e eu não sabia que eles estavam assistindo. E aí mandaram uma mensagem para a Isabel, que está aqui comigo, que é minha assessora, e pediram para que eu não ligasse para eles naquele momento, que eles não tinham condições para falar comigo naquele momento. Respeitei, é a dor, né? E aí o meu pai sempre teve o hábito de ligar todos os dias para mim, né? Sempre dizendo que me amava e tudo, mas hoje ele não faz isso uma vez, ele faz 4. De manhã quando acorda, na hora do almoço, na janta e na hora que vai dormir. Filho, tudo bem? Como você está? Estou passando para dizer que eu te amo, para você não esquecer que o pai está aqui para qualquer coisa. Olha isso, gente. Olha que acolhimento. É isso que uma pessoa que está em depressão precisa. É de amor. De amor. Mais nada. Ela só quer amor. Mas se nós não começarmos por nós, a volta não vai mudar. Porque tudo muda quando você muda ao seu redor. Isso é científico. Tá? Muito bem. Como é o nome dela? Gente, vocês não jantaram. Qual é o nome dela? Cida. E o que ela fazia? Ela me ligava todos os dias para dizer o quê? Isso, que me ama. Guardem essa informação. Guarda, porque à meia-noite eu vou contar para vocês. Tá? Tem um motivo aí. Então, o que é a depressão? Gente, a depressão pode vir de algo que você nem imagina. Algum motivo, sem motivo aparente, pode ser uma desesperança, pode vir seguido de ideações suicidas. E o pior, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, o melhor relacionamento. E assim, você também pode passar pela depressão. Porque a depressão não é uma escolha. Ele não escolhe time, raça, cor, religião. Ela só chega. Né? E muito bem, eu trouxe aqui algumas pessoas, gente, agora vai começar a palestra, tá? Agora. Eu trouxe aqui algumas pessoas que estão passando pelo processo da depressão, poucas de muitas, né? Zeneto da dupla Zeneto Cristiano, Padre Fábio de Mello, que eu vou falar no final, por isso que eu grifei em vermelho, Padre Marcelo Rossi, o Whindersson Nunes, Clarice Lispector também passou por este processo. O Lucas Luco postou recentemente nas redes sociais dele e falou assim: eu morri em junho, mas ninguém viu, porque não sangrou fisicamente, mas por dentro ele estava sangrando, né?
E aí, gente, eu posso dizer para vocês assim, e afirmar, só sabe o que é depressão quem passou ou quem passa. Ponto. O luto, a mesma coisa. É só quem passou e quem passa que sabe. Você pode ter conhecimento científico, mas ainda assim você não sabe o que é uma depressão. Eu fiz um congresso sobre saúde mental ano passado, que está disponível inclusive no meu canal do YouTube, e tinha um psiquiatra, um palestrante que ele nos ajudou. E depois que ele fez toda a explanação dele, ele fez a seguinte pergunta: doutor, olha como eu sou ousado. Doutor, você sabe o que é uma depressão? E a resposta dele foi: não. Eu consigo te ajudar com medicações, mas eu não sei o que é uma depressão. Eu não passei por ela. Entende? É só quem passa. Porque é por isso, talvez esse seja o maior desafio das pessoas que estão próximas de quem tem. Porque ela não tem ideia do que é essa dor. Exatamente já por ser oculta, por você não ver sangrar, a pessoa não sabe o que fazer. Não sabe. E aí, na ânsia de achar que está ajudando, pode piorar. Eu também tive uma grande oportunidade de uma amiga minha, que eu estava na cama, deitado no quarto escuro. Ela foi para lá, ela passou o dia inteiro deitada na cama comigo, segurando as minhas mãos e não falou uma palavra. Mas foi a melhor companhia que eu tive. Porque eu não queria mesmo que ninguém falasse nada para mim. Eu só queria que alguém estivesse ali comigo. Mais nada. Né? E aí, desde os meus 13 anos, então eu escondi as minhas fragilidades, né? As minhas vulnerabilidades. Eu fundei 4 casas espíritas. Aí eu pensava, meu Deus, se as pessoas souberem que eu estou triste, que eu tenho sentimento de solidão, que eu estou com depressão, meu Deus do céu, as pessoas não vão querer mais me procurar, não vão mais no centro, vai perder a credibilidade do trabalho. São as ideações falsas que a gente vai criando, né? E aí, gente, eu tive um esgotamento mental por conta disso. Eu estava na estrada, eu estava dirigindo, e eu tive uma crise de choro muito forte, muito profunda, incontrolável. A minha sorte, quer dizer, Deus sabe o que faz, tinha uma pessoa comigo que socorreu, conseguiu tirar eu da crise, e aí eu consegui seguir viagem. Só que para mim, nessa época que eu tive o esgotamento mental, para mim a vida já não fazia mais sentido. Para mim estava tudo preto e branco. Deus? Quem é Deus? Quem é esse cara? Porque, gente, é comum, não é normal, é comum você perder a fé. É comum você não acreditar mais em Deus. Comum. O padre Fábio de Mello, recentemente, nas redes sociais, falou: eu estou na 4ª vez na depressão e não consigo mais acreditar em Deus. Se ele falou isso, quem sou eu na fila do pão? Né? Então é comum você realmente não acreditar. Então, para mim, viver já não fazia mais sentido, eu não queria mais. E aí, até que eu transbordei o meu limite. Eu tive uma crise tão profunda que eu nunca tive em toda a história da minha vida. E esse dia eu estava em Londrina, no Paraná. Eu viajo muito a trabalho e pedi para que eles me liberassem mais cedo, que eu queria ir para o hotel, porque eu não estava bem. E aí eu fui para o hotel, eles me liberaram e fui para o hotel. Chegando lá, passei, tranquei a porta do quarto, passei a chave, e ali eu tive uma crise de choro de 7 horas consecutivas, sem parar. Eu queria sair da crise, eu queria parar de chorar, eu queria fazer tudo, mas eu não conseguia. Por isso que eu falei, a depressão é muito mais forte do que você. E olha, eu já estava em tratamento com psiquiatra. Porque no meu primeiro sinal de esgotamento mental, eu já busquei ajuda. Eu já passava com psicólogo, já passava com psiquiatra, já tomava medicação. E o meu organismo não absorvia a medicação. Eu demorei muito tempo para estabilizar. Eu fiquei muito tempo, fiquei mais de 1 ano nesta dor, neste sofrimento. E aí, lá, nesse momento que eu estava muito mal, que para mim já bastava, eu fiz todo um planejamento para me matar e escrevi uma carta de despedida aos meus pais. E coloquei na carta:
que eu não queria mais viver, que a vida não fazia mais sentido, que estar na terra para mim já não valia de nada, mas que não era para eles ficarem se sentindo culpados pelo que eu estava fazendo, porque eles não tinham culpa de absolutamente nada, que eles fizeram tudo o que podiam por mim, mas que eu já não aguentava, minha dor era muito mais profunda do que isso. Acabando de escrever a carta, eu liguei para 4 pessoas. Peguei meu telefone e falei, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, e chorando. As 4 falaram para mim, eu não consigo te atender agora. Aí eu pensei, realmente, eu sempre cuidei do outro, sempre fiz pelo outro, sempre ajudei o outro. Em mim? Quem pensa em mim? Quem me ajuda? Ninguém. E aí, não sei se vocês sabem, os hotéis, geralmente, as janelas têm uma trava de segurança que você não consegue abrir completamente a janela. Eu estava no 29º andar. A janela era alta e larga e abria completamente. E eu já sabia disso um dia antes, porque eu já estava planejando meu suicídio. E ali foi onde eu subi para me matar. Eu já estava pronto e decidido para isso. Só que ali, muito mal que eu estava, eu falava assim, eu não tenho mais o que fazer, não tem mais saída. Porque eu não sei se vocês sabem, o suicida não quer morrer. Ele quer acabar com o sofrimento, com a dor. Só que às vezes ele acha que essa é a única saída. E eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é. E aí, gente, ali na janela, como eu já não acreditava em mais nada, eu confrontei Deus. E falei assim, e aí Deus, você não é o Todo-Poderoso? Não é o Salvador da pátria? Não é o cara que salva o universo? Vem me salvar. Me tira daqui agora, mas você vai ter que provar que você existe. Porque se você não provar, eu vou pular, vou morrer e vou saber que realmente você não existe. Prova que você está aqui agora comigo. Se você não fizer isso, para mim está tudo acabado. E aí nessa hora me veio um fio de memória e disse assim, liga para o CVV. Já ouviram falar? Sim. Centro de Valorização da Vida, Disque 188. Alguém já foi voluntário do CVV? Não? O CVV são pessoas aleatórias, né, do mundo que te atendem, são voluntários mesmo, e eles vêm para conversar com você. E eles têm um script, um protocolo para seguir, que se eles não seguirem aquele script, aquele protocolo, eles são cortados do CVV e não podem mais ser voluntários lá dentro. Né? Ok. Liguei. Peguei meu celular, estava na minha mão já, disquei 188, eis que uma mensagem eletrônica diz assim, tem 16 pessoas na sua frente para ser atendido. Aí eu falei, realmente, para mim não dá, não vou esperar. Nisso que eu estou baixando o celular para jogar, para eu pular, porque, gente, as pessoas falam, você tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas vem uma coragem tão grande que vocês não fazem ideia. Não fazem. E ali, que eu estava baixando o celular para jogar, chega isso tudo em 5 segundos. Eis que eu ouço alguém me atender. Uma senhora me atende e eu fiquei com ela 5 horas no telefone. Eu não falei nada. Absolutamente nada. Eu só chorei. Eu não conseguia sair da crise. Eu não tinha força, não dava mais. Ela ficou falando. Só que se vocês me perguntaram o que ela falou, eu não sei. Eu estava em crise. Até que ela pega e fala assim, olha, eu vou quebrar o script do CVV e o protocolo, porque senão eu não vou te salvar. Era a única coisa que eu lembrava. Aí eu pensei, Deus não existe para mim, então pode fazer o que você quiser. Ela pega e fala assim para mim, o negócio é o seguinte, Paulo? Mas eu não falei meu nome? Eu só chorei.
Aí eu pensei, ela tem identificador de chamadas, puxou meu CPF, sabe o meu nome. Paulo, o negócio é o seguinte, aqui do meu lado tem uma pessoa que se chama Cida. É difícil para mim. E ela está mandando te dizer que não é para você pular da janela. Parecia que tinha uma câmera dentro do meu quarto, que ela estava vendo absolutamente tudo o que estava acontecendo. Nem meu nome eu falei para ela. E aí, para colocar a cereja do bolo, ela fala: Paulo, ela está mandando te dizer que ela não consegue mais te ligar todos os dias, mas que ela continua te amando. Foi a hora que literalmente eu saí da janela. Se essa mulher do CVV não tivesse quebrado o protocolo, hoje eu não estaria com vocês. Eu podia estar obsediando aqui, morto, né? Mas eu não estaria fisicamente. Graças a essa grande mulher, graças àquela grande mulher do CVV, salvaram a minha vida. E eu sei que vocês devem estar se perguntando: Paulo, quem é essa mulher? Eu não faço ideia. Eles não podem se identificar. Por questões de ética, de valores, eles não podem falar nada. Eu liguei várias vezes no CVV para pedir ajuda, para saber quem foi que fez isso. Mas eles não podem falar. Mas olha como Deus é misericordioso. Ele me colocou na frente de 16 pessoas, em 5 segundos no máximo. Me colocou na linha uma pessoa que era espírita, médium, e ainda me passou uma comunicação mediúnica. Aí eu te pergunto: Deus existe? Eu não confrontei? Eu não falei para ele provar que ele existia? Para mim não teve prova maior do que essa. E quando eu conto para as pessoas isso, as pessoas falam assim: não dá para acreditar no que você fala. Pois é, nem eu ainda acredito. Eu só acredito porque eu estou aqui. Senão, eu não estaria. Então, gente, olha como a nossa ligação era forte. E que talvez, se eu não tivesse essa ligação, esse elo com ela tão forte, poderia ter vindo uma outra coisa, mas eu sabia que só ela, se viesse algo dela, eu ia conseguir sair da janela. Porque nessa hora que ele falou que ela não conseguia me ligar mais, que ela continuava me amando, porque eu saí da janela, foi a hora que eu dei o primeiro suspiro para sair da crise. Então, gente, eu fui literalmente abençoado. Eu posso dizer para vocês que Deus existe com todas as forças que a gente possa imaginar. Porque quando nós estamos em sofrimento, a gente acha realmente que Deus nos abandonou. Tem uma prece chamada Pegadas na Areia, que eu não sei se vocês conhecem, que ela retrata exatamente isso. Né? Que a pessoa estava em sofrimento e ele andava na praia com o Senhor e sempre via 2 pares de pegada na areia. Até que num dia que ele estava no sofrimento maior, ele olhou para trás e viu apenas 1 par de pegadas na areia. E ele questionou: né? Onde o Senhor estava no momento em que eu mais precisava? E a resposta foi: estava te carregando no meu colo. Foi assim que eu me senti com tudo isso. Foi com Deus me carregando no colo. Né? Muito bem. Nós temos que tomar alguns cuidados nas falas. Então, por exemplo, é muito ruim quando alguém chega para alguém que está sofrendo e vai falar assim para você: ah, porque isso vai passar. Ah, viu? Tudo passa, até a uva passa. Vou provar para vocês que é mentira. Pensem em alguém que vocês amam muito e essa pessoa já foi para o mundo espiritual, mas que vocês amam muito. Sente saudade dessa pessoa? A saudade passa? Então, tudo é generalizar.
pode ficar mais leve, mas passar. Vamos perguntar para um pai, para uma mãe que perdeu um filho, a gente fala isso porque é a ordem inversa do negócio, né? E eu vivi muito com o Chico, então eu presenciei muito isso. Pergunta para um pai, para uma mãe que está em sofrimento pela dor da perda do filho, se passa a dor da saudade. Não passa. Ameniza às vezes, fica mais leve, mas não vai passar. Então cuidado em usar o tudo, porque generaliza. Então nós podemos aprender assim, ó, em vez de dizer tudo passa, vamos mudar e falar assim, ó, tudo vai ficar mais leve. Entendeu? Porque eu não estou prometendo nada. Porque quando eu falo tudo passa, eu estou prometendo que vai passar. E se não passa? Tem coisas que realmente passam. Mas e se não passa? Então, ó, tudo vai ficar mais leve. Acabou. Né? E aí, gente, eu queria o poder da presença. Eu queria que alguém estivesse comigo, olho no olho, conversando comigo. Mas, geralmente, hoje, com essa tecnologia, onde as pessoas mais ficam? No celular. Eu não vou generalizar o que eu vou falando, e eu tenho certeza que em Bauru não acontece isso. Só lá em Piratininga. Não acontece isso aqui. Vá num almoço de família ou num jantar, reúne todo mundo em volta da mesa, que já é difícil isso acontecer. Reúne. Sempre vai ter um que está onde? No telefone. No celular. É bem isso. É isso mesmo. E aí, eu estava com uma amiga, desabafando, chorando, e ela estava onde? No celular. Até que eu estava tão cansado nesse dia, eu falei para ela, você quer saber? Eu vou me matar. E ela respondeu, é verdade mesmo. Entende, gente? Olha o perigo. Olha o perigo. Eu falo, eu também uso o celular. Ninguém, vamos ser hipócritas de dizer que a gente não usa, mas precisa existir um equilíbrio. Vai jantar? Poxa, deixa o celular de lado. Vai almoçar? Deixa o celular de lado. Isso, porque senão, se você está no celular e comendo, a sua saúde mental, desculpa, vai para o espaço. Vai ao centro, né? Exato. Né? Muito bem. Então, o que eu devo falar para as pessoas que estão em sofrimento? Estou aqui. Receba o meu amor, o meu carinho. Eu jamais soltarei suas mãos. Se é muito grande, só fala, estou aqui. Ou, receba o meu amor. Acabou. Senta do lado da pessoa que está sofrendo, que está em depressão profunda, pegue na mão dela e só fala assim, olha, eu estou com você e eu jamais soltarei suas mãos. Só isso. Não fala mais abobrinha. Não faz receita de bolo. Só isso. Tá? Leila Ferreira é uma repórter da Globo, uma mulher incrível. Eu tive a honra e a oportunidade de ler o livro dela e conhecê-la pessoalmente. A Leila, por ser repórter da Globo, ela tem 300 milhões de seguidores, e aí eu entrei lá, que eu li o livro dela, fiquei fascinado, chama Viver Não Dói. E quando eu li, falei, eu quero conhecer essa mulher. E fui bem ousado, mandei uma mensagem no Instagram, achando, né, ela vai me responder. Não vai mesmo, né? 10 minutos depois ela me responde. Claro, Paulo, a gente pode tomar um cafezinho em Belo Horizonte, sim. Né? Porque ser repórter da Globo nunca ia fazer isso, né? Não, por ela ser, né? E ela conta nesse livro, uma das partes que ela conta, que ela ficou 6 anos dentro de um quarto escuro com depressão profunda, no auge da carreira dela na Globo. No auge, num quarto escuro, 6 anos. E a mãe dela, sem estudo nenhum, mas de uma sabedoria incrível, passava na porta do quarto e dizia assim, coei café, comprei uva, mais nada. Porque ela sabia que era a única forma que ela tinha de tirar a Leila do quarto, para sair do quarto escuro, para levantar, para fazer alguma coisa. E sentava, ela falou que ela sentava na porta do quarto, na cadeira, e passava o dia, literalmente, velando ela. Mas olha, como, né, de um entendimento fenomenal. Ela não cobrou, ela simplesmente, inclusive a Leila fala no livro dela, que ela respeitou o limite dela.
A gente não pode querer ficar puxando a pessoa para fazer as coisas. Deixe ela no tempo dela. Porque é pior você ficar na insistência. Né? E eu falo, gente, que infelizmente falta amor. Não tem mais reciprocidade, não tem troca. O mundo está muito frio, as pessoas estão rasas, os relacionamentos estão acabando. Por quê? Porque é um que está remando e o outro não está fazendo nada. E aí vai chegar uma hora que o braço vai cansar. E aí como é que faz? É onde acontece a desistência mesmo. Precisa existir uma troca, senão não vai para frente. E aí minha terapeuta fez uma seguinte pergunta. Paulo, desde os seus 13 anos você cuida das pessoas. E quem cuida de quem cuida? É para refletir isso, né? Vou trazer para vocês um cenário atual. Hoje essa doença atinge mais de 340 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem devido ao suicídio. E pasmem para a próxima estatística. Estejam preparados. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Vocês sabiam disso, gente? A cada 40 segundos, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, já foram vários. Eu tenho um grande amigo meu que trabalha no SAMU. Aqui é SAMU? SAMU. Que todo domingo, depois do Fantástico, chega sempre 1 ou 2 suicídios. Que é a famosa síndrome da segunda-feira. E aí a pessoa tira a própria vida. Né? Muito bem. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que estar presente, nós temos que ter empatia. Quando eu falo empatia é o quê? Me colocar no lugar do outro. Eu vou falar para vocês que é impossível me colocar no lugar do outro. Empatia nessa definição não tem como. Ó a prova. Quanto a senhora calça? 36. Eu calço 43. O meu pé vai servir no seu calçado? Então não tem como me colocar no lugar dela. Começa por aí. É impossível eu querer vestir um calçado de alguém que já fez uma vida inteira e falar que eu me coloco no seu lugar. Eu sei realmente o quanto você está sentindo. Medir. Não tem como. Então eu fiz uma nova definição para empatia. É você validar a dor do outro sem julgamento. É você dizer assim para ela, olha, eu valido a sua dor, ela é legítima, mas eu quero que você saiba que eu jamais soltarei suas mãos. Porque se eu não validar a dor do outro, ele vai desistir. Eu não estou dizendo que isso vai fazer com que ele se vitimize não, tá gente? Ao contrário. Ao contrário. Reforçar que a depressão tem tratamento médico, né? Convidar a pessoa para fazer tratamento médico. Não ignorar comentários suicidas. Já ouviu falar aquele ditado, cachorro que late não morde? Morde sim. Ah, mas quem vai se matar não avisa. Avisa sim. Avisa. Eu sei, porque eu avisei várias vezes. E quando eu fui para fazer, a pessoa falou assim para mim, eu jamais imaginava que você fosse fazer isso. E uma outra pessoa que convivia comigo 24 horas falou assim, nunca eu percebi que você estava doente. Mas eu dava sinais. Né? Aí eu pergunto, será que não viu ou será que não quis ver? Né? E aí ele diz o seguinte, Dr. Luiz Escoca, que metade das pessoas que tentam se matar realmente conseguem. E 35% das tentativas mal sucedidas são realizadas novamente dentro de 1 ano. Padre Fábio de Mello, que eu falei que ia comentar no final. Padre Fábio de Mello tem uma irmã que se chama Cida. A Cida ligava para o Padre Fábio de Mello todos os dias para dizer que ia se matar, que não aguentava mais viver, que o mundo estava preto e branco, que nada mais fazia sentido para ela, todo dia, até que o Padre Fábio de Mello levou essa situação para o terapeuta dele. E o terapeuta dele, muito infeliz, disse, se afaste da sua irmã, ela está querendo chamar a atenção. E ele obedeceu. Veio do terapeuta, obedeceu. 1 mês depois,
a Cida tira a própria vida. E aí lá no cemitério, o padre Fábio de Mello diz: agora eu não tenho como tirar mais a minha irmã da sepultura. Eu não tenho mais o que fazer. Gente, vá no velório, é o que vocês mais ouvem. Ah, porque eu deveria ter feito, eu deveria ter falado, eu deveria, e não fez. Porque a gente acha que com a gente não vai acontecer. Vai acontecer com o outro, com o vizinho, mas com a gente não. E quem tem depressão ou qualquer outro sofrimento, às vezes está tão perto de nós que a gente nem imagina. De tão perto que está. E aí, gente, essa parte que eu comentei do padre Fábio de Mello, tem uma reportagem dele no YouTube com o Cabrini do SBT, é uma reportagem antiga que ele conta sobre isso em detalhes, então quem quiser depois procurar tem lá. E aí, o padre Fábio de Mello, ele teve depressão profunda, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, tudo junto. E um homem daquele tamanho se escondia debaixo da cama, chorava feito uma criança, e ali ele falou: hoje eu sei o que minha irmã sentia. Hoje eu sei o que minha irmã passava. Mas precisou passar para entender. Né? Não julgar, não interromper quando você está conversando com a pessoa. Gente, quantas vezes eu estava conversando com a pessoa, aí no meio do negócio ela: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu é isso. E cortava. Eu falo que tem curso de oratória, né? Mas não tem curso de escutatória. E eu até pensei em montar um curso, mas ninguém vai se matricular. Não vai. Né? Então, nós temos, Papai do Céu deu 2 ouvidos e uma boca, gente. Ouvir mais e falar menos. Nós temos que exercitar isso. Manter contato regular com a pessoa. Manda uma mensagem para ela de áudio. Fulano de tal, estou passando aqui para te desejar um ótimo dia, para dizer que eu te amo e que eu jamais soltarei suas mãos. Eu, todos os dias, escolho aleatoriamente 10 pessoas no meu WhatsApp e eu faço isso. Nominal, tá? Com o nome da pessoa, para não achar que é igual para todo mundo. Nominal. Já recebi mensagem de volta dizendo que estava indo se matar e com a minha mensagem salvou, que a pessoa estava num dia muito mal, com a minha mensagem ficou bem. Teve pessoas que não responderam e está tudo bem, porque quando você está no processo de depressão, você não tem força para responder mensagem. Meu celular ficou por muito tempo, por muitos dias, sem pegar, porque eu não tinha força nem para pegar no celular. Então você não consegue mesmo responder. Né? Então tem que ter isso, porque, gente, é algo tão maravilhoso, porque você faz pelo outro, mas devolve tudo para vocês. E aí quando você percebe que um já fez sentido, é o suficiente. É o suficiente. Eu fiz palestra segunda-feira lá em Piratininga, essa daqui, e foi um casal que nunca tinha ido, primeira vez que eles foram. Eles vinham aqui para Bauru, para ir no centro aqui toda sexta-feira, mas nunca tinha ido lá em Piratininga. E do nada, durante o dia, ela falou para o marido: vamos lá, vamos conhecer. Ela falou: tá bom, vamos. Mas não sabia o tema da palestra, não sabia absolutamente nada. E ela estava numa depressão profunda. Há 2 anos ela perdeu o filho para o suicídio. Então, assim, ela falou: olha como Deus, naquele momento, me envolveu para que eu fosse até o centro, para que eu ouvisse aquilo. E eles saíram de lá muito bem do centro. Né? Mas não foi por conta de mim. Porque eles se sentiram acolhidos com tudo. Eu estava comentando com os nossos amigos da USE, né? Eu moro em São Paulo, capital. O quanto existe um acolhimento aqui em Bauru e região. É demais, gente. É demais a união que existe. E que, por sinal, parabéns aos 80 anos, viu? Parabéns. Então, é sobre isso. Nós estamos conversando lá fora sobre amor, gente. Amor. Esse é o remédio, tá? É amor. É o melhor remédio que tem. Não minimizar a situação, não negar a existência da doença. Abre para mim. E agora eu vou falar um pouquinho do meu livro, que é o livro sobre depressão, a linguagem do acolhimento, que é o tema da palestra. Este livro, gente, ele é para quem está passando pela depressão,
para quem convive com alguém que tem depressão, para quem não tem, não convive, mas quer desenvolver a compaixão e não tem, não passa, mas eu quero ajudar as outras pessoas. Este é o livro. É um livro que eu, por muitas vezes, escrevendo ele, eu escrevi em páginas chorando muito, porque eu revivia toda a história. E aqui, por mais que seja um tema pesado, mas ele é leve, sabe? É muito leve para ler. E aí, rapidamente, só para vocês entenderem como tem, ó. Títulos: Quando tudo passa, quando tudo pesa e a gente só quer um colo, quando a tristeza passa a morar na gente, ninguém entende, mas dói, quando a vida perde a cor, o peso de fingir que está tudo bem, quem nunca? As pausas também são cuidado, quando o recomeço é bem devagarzinho, a força que você nem sabia que tinha, você não precisa se apressar para melhorar, você nunca está sozinho, acolher é também um jeito de amar, vai ficar mais leve, mas até lá eu fico aqui com você. E gente, esse livro, ele custa R$ 69,90, passa Pix, cartão, cheque, a sogra, a cunhada, a família, quem você quiser. Eu não trouxe cartão, Paulo, não tem como fazer nada. Não tem problema, gente. Leva o livro, depois você paga. Ah, eu vou receber só daqui 30 dias. Não tem problema. Leva o livro, porque eu quero que você receba ajuda. Se você vai pagar, não tem problema. O importante é que você, de fato, seja ajudado. Ah, mas eu não preciso de nada. Mas sempre tem alguém que a gente conhece, que a gente fala, poxa, aquela pessoa precisa desse livro, né? E olha, quem não comprar vai reencarnar mais 300 vezes. Depressão. 300, só 300, só. Não vai não, gente. Eu falo também sobre um workshop que eu vou fazer agora daqui 15 dias, dia 15 de março, é um domingo de manhã, às 9h30 da manhã até meio-dia, é ao vivo mesmo, online comigo na plataforma do Zoom, que é a continuação desta palestra. É gratuito, senão eu não divulgaria, coisas pagas eu não faço divulgação. É gratuito, não paga, é para vocês continuarem a entender mais profundamente sobre a depressão. Porque o workshop chama Sobreviver e, na verdade, é Sobreviver, né? Então você tem os dois olhares, que é sobreviver e sobreviver. Eu tatuei, a primeira foi a única tatuagem que eu fiz, foi essa, até a letra igual aqui no meu peito. E os meus pais nunca gostaram de tatuagem. Nunca suportaram que filho que fizesse tatuagem ia embora de casa. E eu tenho um respeito muito grande aos meus pais. Muito, mas absurdamente. Eu, com 40 anos, fui até eles, pai, mãe, quero pedir permissão, autorização para fazer uma tatuagem. Para mim é importante, tem um significado muito forte. E eu quero saber se vocês autorizam ou não. Se vocês não autorizarem, eu não vou fazer. Porque eu não quero magoar vocês, eu não quero absolutamente nada. É só se vocês me deixarem. Já foi um chororô. Nossa, vai fazer sim. Então, isso é muito importante. E aí essa é a continuação. E pega o cartãozinho com a Isabel. Levanta a mão, Isabel. Pega o cartãozinho, tá? Para fazer a inscrição. É só entrar depois lá no WhatsApp e mandar para ela que quer participar. Só não deixe para a última hora, tá, gente? Porque é um grupo pequeno que a gente fez. E aí, para a gente encerrar... nem deu meia-noite, gente. Para a gente encerrar, eu trago 2 trechos de música que me ajudaram muito enquanto eu estava passando por esta dor de sofrimento. Eu só não vou cantar, porque se eu cantar, vocês vão embora agora. Tá? Então, eu vou ler para vocês. É do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca,
As pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. E o outro é Deus Cuida de Mim, do Kleber Lucas. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus porque é Ele quem cuida de mim. E aí ele termina dizendo, Deus cuida de mim. E aí eu termino dizendo, Deus cuida de nós. Muito obrigado, gente.